Dia 30. De volta para casa. Este é o último dia de nosso devocional. Se você ainda tem lutado com pecados, ainda se sente ferido no seu coração, talvez ainda oprimido por Satanás em sua vida, aconselho a voltar a refazer a leitura dos dias anteriores. Mas faça isso meditando cuidadosamente na palavra de Deus. Medite, mas também escolha obedecer. Ouvir a voz de Deus e não obedecer é o mesmo que rejeitar o próprio Deus. Talvez você diga que não tem forças para vencer o mal dentro de você. E afirmo que você está certo. Ninguém possui força suficiente para vencer o pecado, a amargura, a rejeição, muito menos o próprio Satanás em sua vida. Se não buscarmos esta força em Jesus, jamais conseguiremos. Pois Jesus tem toda a força e poder necessários. E nosso papel é fazer nossa parte, confiando completamente em Cristo e no seu poder. Jesus te chama para ser seu discípulo. A caminhada apenas começou, mas ainda há muito o que você precisa aprender. Quando colocamos Jesus no centro da nossa vida, nos arrependemos e renunciamos a tudo que se opõe a Ele, então entraremos no reino de Deus. Voltamos para a casa do Pai. Esta era a mensagem de Jesus, convidando as pessoas para seu reino. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus, capítulo 4, verso 17. Estar próximo significa estar à disposição. O reino de Deus está ao alcance de sua mão. Basta se arrepender e crer. Se você se arrependeu de seus pecados genuinamente, renunciando às práticas de sua vida passada, rejeitando Satanás e toda a sua influência, depositando sua fé completamente em Jesus Cristo, então você está salvo. Jesus verdadeiramente te libertou. Você entrou no reino de Deus e agora Jesus é o seu rei. No momento que cremos, somos feitos nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A prova de que você agora é uma nova criatura é que você pode ouvir a voz do Espírito Santo em seu coração. Pois quando cremos em Jesus Cristo, o Pai envia seu Espírito para nos selar. Nele, Jesus, quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo também fala desta nova vida que temos em Cristo e o papel que o Espírito Santo exerce em nós. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem uma mente voltada para o que a carne deseja,
Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é de morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete às leis de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos, capítulo 8, versos 1, de 5 a 8. Se você está salvo, você é uma nova criatura e o Espírito Santo vive em você. Cabe a você agora encher-se dele, esvaziando-se de si mesmo. Você pode aprender a ouvir e obedecer à voz do Espírito, para assim andar nele e não mais pela carne. Ao se encher do Espírito, ele gerará em você o fruto do Espírito e te dará dons. Aprenda a orar para que o Pai gere em você diariamente este fruto em suas ações e pensamentos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. A única maneira de vencermos o pecado é nos submetendo a Cristo e a seu Espírito todos os dias. Se andamos no Espírito, venceremos a nossa carne. Mas se tentarmos vencê-la com as nossas próprias forças, perderemos. Para isso, nossa fé em Cristo precisa ser fundamentada em 3 tempos: no ontem, no hoje e no amanhã. No ontem significa que precisamos aprender tudo o que Deus já fez no passado na vida de seus servos. Leia a Bíblia. Aprenda com a vida de Davi, Jeremias, Jesus e Paulo. Leia todos os dias e medite sobre as riquezas espirituais de Deus. Estude com profundidade. Mas nossa fé em Cristo também deve ser no hoje. Jesus não só fez no passado, ele continua a fazer. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da sua vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 8. Devemos imitar a fé destes grandes homens hoje. Fazer como fizeram, crer como creram. Se apenas conhecermos o que Jesus fez, mas não fizermos igual, estaremos sendo hipócritas. Veja o que Jesus e depois Paulo disseram a este respeito. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. João, capítulo 14, verso 12. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Nossa fé também precisa estar firmada em Jesus para o amanhã. Nossa fé deve olhar para o futuro. Um dia Jesus Cristo voltará e levará a sua igreja para morar com Ele. Se você morrer antes deste dia, já desfrutará de sua presença em seu paraíso. No céu,
teremos um corpo glorificado, que não sofre mais, pois ali não há pecado e nenhum mal. Lá poderemos comer do fruto da árvore da vida, ou seja, retornaremos para o paraíso de Deus, onde viveremos com Ele eternamente. Leia o que a Bíblia fala sobre isso. Então aparecerá no céu do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita e coloca todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Colossenses, capítulo 3, verso 4. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 22, versos de 1 a 5. Jesus voltará, e então reinaremos com ele. Mas ainda há muito que fazer. Não devemos cruzar os braços e esperar a volta de Cristo. Precisamos esperar, mas ativamente. Fomos libertos por Cristo e agora podemos libertar outros. O mundo ainda jaz sob o maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. E nós precisamos quebrar as correntes que ainda prendem as pessoas ao redor do mundo. Tal como Pedro, Tiago, João e os outros discípulos foram salvos por Cristo Jesus e depois enviados para o mundo para libertar e salvar os perdidos, você e eu somos enviados da mesma maneira. Temos nas nossas mãos o Evangelho da Paz, o poder de Deus e a sua ordem para ir. Ele nos deu autoridade e espera que o obedeçamos. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
Pregarão em serpentes, e se o beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versos de 15 a 18. Eu creio. E você? Que Deus te abençoe e use poderosamente para o louvor da sua glória. Amém.